Bom dia, meus alunos, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos para mais uma aula de história, vamos lá? Bem, essa aula nós iremos falar sobre o imperialismo na Ásia. A gente já viu o imperialismo, que é uma política de dominação das grandes potências. Vamos lá. Mas a gente vai ver o imperialismo na Ásia, que a gente já viu o imperialismo na África. Vamos lá. O imperialismo na África, ele ocorreu, tá, entre os séculos XIX, com as grandes potências, tá, as potências europeias, aí o Japão, Estados Unidos, que ocuparam a região asiática. Essa expansão para a Ásia deve pelos seguintes fatores: a matéria-prima, tá? Que por causa da Revolução Industrial se precisava da matéria-prima, né? E o mercado de produtos para atingir esses povos, precisava também desse mercado. Então, essa chamada colonização na Ásia, ou seja, tá? Primeiro foi, né, a ocupação das Índias, tá certo? Nome genérico para as terras descobertas, ou seja, a chamada Revolução Comercial. Que essa Revolução Comercial, ela ocorreu entre o século XV ao século XVII, tá? Foi assim, desta maneira, estava garantido os produtos como especiarias, né, porcelanas, toda a gama de mercadoria que não se encontrava na Europa. Aí é para onde? Para o continente ou africano ou continente asiático, mas a gente está na Ásia, ok? Os europeus foram os primeiros a serem autorizados a construir portos em certas regiões da Índia, da China, do Japão. No entanto, ok? A Revolução Industrial, tá sério? No cenário europeu mudou todo o contexto, ou seja, o surgimento das fábricas, se produzia mais. Era a questão da produtividade, então produzia muito, tá? Só que havia necessidade de quê, gente? Matéria-prima para poder, né, se ter os objetos, a produção dos objetos. Ao mesmo tempo, era preciso menos mão de obra. Aí também houve a questão do desemprego, que aumenta nessa questão aí. O imperialismo na Ásia, certo? A França, a Inglaterra, tá certo? Holanda, França, Inglaterra, Holanda, ocuparam o território, tanto da África quanto o território asiático. Mais tarde veio a Alemanha, tá? Que se lançaram a conquistar as regiões desse continente. Aí depois, o Japão, aproveitando essa situação toda, ele vai invadir a Península Coreana e parte da China. Veja aí, os japoneses invadem a Península da Coreia, eles invadem a Península Coreana e uma parte eles invadem da China. Os Estados Unidos começam a ocupar a Ilha do Pacífico, que é o símbolo, né, de conquista, a Ilha do Pacífico, que será o Havaí, que depois esse território vai pertencer aos Estados Unidos, o Havaí. Já na Índia, tá, foi assim, foi ocupado gradativamente, os ingleses, eles ocuparam o território da Índia gradativamente, né? Os ingleses, não só os ingleses, mas também os franceses, eles ocuparam aquele território no século XVIII, tá? Os franceses tiveram que renunciar à conquista desse território, ou seja, dando para os ingleses, certo? Aí eles também se opôs à Guerra do Ópio, tá? Essa Guerra do Ópio, tá? O ópio era uma planta, certo? Onde era comum eles tomarem chá. Depois, o ópio ele foi utilizado como como um produto medicinal, tá certo? Como se fosse a morfina, certo? Em casos terminais, a pessoa estava com muito dor, tomava o ópio.
Só que houve aquela questão que a rainha da Inglaterra, rainha Elizabeth, ela proibiu o uso do ópio. Aí os comerciantes que vendiam o ópio fizeram carta à rainha Vitória, a rainha Vitória. Aí fizeram uma carta porque foi chamado a Era Vitoriana. Aí assinaram a carta para a rainha Vitória falando toda a utilidade do ópio e volta novamente a venda do ópio. Beleza? Deu para entender o que foi a guerra do ópio, né? Essa disputa, porque eles não queriam que vendesse o ópio e os comerciantes chineses que vendiam o ópio, eles falaram da utilidade do ópio. Beleza? Tá dando para entender, né? Aí, em consequência toda essa situação, houve a escassez, tá certo? De alimentos, tá? Aí gerou essa chamada fome, tá? Essa situação ficou aliada à crescente medida discriminatória imposta pela autoridade britânica, que levaram a essa questão da autonomia, né? De implantar sua política. Os indianos foram derrotados 2 anos depois que houve o conflito entre os indianos e os britânicos, ingleses. Certo? Entre essa consequência da revolta, esteve endurecido pelo poder inglês. A Companhia das Índias, veja só, a Companhia das Índias era dissolvida e a Índia incorporada oficialmente ao Império Britânico. Ei, a Índia agora é minha, através da coroação de quem? Da Rainha Vitória, imperatriz da Índia. Vamos agora para a China, né? A questão a imposição da Inglaterra à China foram devastadora. O governo chinês dificultou toda essa questão, né? As transições comerciais de chá, tá? Pleitearam que a Grã-Bretanha se encontrou no ópio a solução para obter mais lucro. Então, os ingleses agora vão investir no ópio para obter mais lucro. A substância, por seus efeitos devastadores, era proibido na Grã-Bretanha, mas mas era vendido à população chinesa. Aquela história que eu falei que os britânicos eles proibiram a venda do ópio, né? Porque eles diziam que era a questão como se fosse utilizado como uma droga. Muitos questionavam isso e outros diziam a utilidade que o ópio tinha, que era a utilidade, muitas vezes estavam com a dor, e o ópio também era utilizado como chá, né? Eles tomavam chá. E o ópio ele era usado em questão de dor e quando estava em estado terminal, né? Como ele tinha a mesma utilidade da morfina, ok? Em pouco tempo, as pessoas se tornaram dependentes do governo chinês, fez um apelo aos britânicos que não comercializasse mais. Tudo isso foi em vão, tá? Com a reação, os chineses queimaram, tá? Mais ou menos 1.000 sacas de ópio no porto de no porto de Kontão. Isso foi como se fosse um protesto em relação aos britânicos, ok? Em seguida, resolveram fechar em seguida, os britânicos resolveram fechar, tá certo? Fechar os portos, né? Porque porto é o local onde entra e sai mercadorias de determinados países. Então, eles fecharam o porto, tá? Para que essa atitude de agressão ela pudesse revigorar, ou seja, tomaram essa atitude uma agressão, tá certo? E guerra ao país. Aí que foi chamado a guerra ao ópio, né? Como a gente já ouvia falado. A guerra do ópio foi um episódio, tá? Que teve efeito catastrófico, tá? Em 1842, tá certo? Onde os chineses assinaram em 1842. Aí veio também o Tratado de Nanquim. O tratado determinava a abertura dos 5 portos, porque os ingleses fecharam o porto. Aí os chineses assinaram o tratado para abrir os portos,
tá, para os ingleses e transferiram Hong Kong para a Grã-Bretanha. O Tratado de Nanquim, certo? Foi a primeira série de tratados desiguais, onde o Reino Unido tinha muito mais vantagens comerciais na China. Óbvio, né, que ele era o império, ele era a grande potência, então por isso que os ingleses teriam mais vantagens em qualquer tratado. Deu para entender, né? Tudo bem. A França e os Estados Unidos aproveitaram essa fragilidade da China e assinaram um tratado comercial com o país. Então, a França e os Estados Unidos, aproveitando essa circunstância de conflito que estava tendo, tá, com a Inglaterra e a China, os chineses assinaram um tratado com a França e a Inglaterra, um tratado comercial. Ok? A revolta de Taiping. Essa revolta foi um golpe, tá, que ocorreu em 1851, por questões religiosas e insatisfação dos camponeses ao governo e à invasão estrangeiras. Os americanos e britânicos apoiaram os militares, o imperador, a fim de garantir futuras vantagens, certo? Calcula-se um conflito deixando 20 milhões de mortos entre feridos, aí fome, doenças, tudo ocorreu. A dinastia, ela recuperou seu privilégio após o conflito civil, que teve que conceder mais benefícios comerciais para as potências europeias. Em 1864, os chineses viram, né, seu território se deteriorando entre a Alemanha, os Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão e a Rússia. Vê só. Aí, nova derrotada ocorreu após, tá certo, a Guerra dos Boxes, um movimento nacional. O que foi a Guerra dos Boxes? Um movimento nacionalista chinês, tá? Onde os chineses, eles foram obrigados a aceitar uma política de abertura dos portos, para abrir os portos e a comercialização de produtos estrangeiros, né? Aí agora, a China era um país agrário, né? A produção, da economia da China era o arroz, e depois os chineses se tornaram essa grande potência que é os dias atuais, por causa da indústria, né, e por causa dos seus produtos. Deu para vocês entenderem, gente, a questão do imperialismo no continente asiático, tá? Próxima aula tem mais. Aguardo vocês. Tchau!